Você já pensou em adquirir o autocontrole da saúde, físico, mental? Pois é, isso é possível e só depende da sua vontade. E o melhor, você nem precisa acreditar, basta você querer. Hoje eu vou conversar aqui com um terapeuta e professor, Sérgio Roberto Secato Filho, que ele vai falar sobre a técnica da homeostase. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Sérgio, antes da gente aprofundar muito o assunto, só para as pessoas que começam a acompanhar a gente nesse momento, eu gostaria que você falasse o que é a homeostase. Ok, de forma simples, homeo significa igual, estasis, ficar parado. Então, homeostase é sinônimo de estabilidade. Então, a homeostase quântica da essência é um processo de você buscar a estabilidade da sua consciência através do uso dos ensinamentos da física quântica. Por isso que homeostase quântica, essência. Essência porque você trabalha na sua consciência, no nível informacional. E quântica porque nós usamos a física quântica. Como essa ciência demonstra que tudo o que você vivencia hoje é fruto da sua consciência, se você aprender a acessar e ajustar a sua consciência da forma correta, você começa a conseguir, o termo que usamos é co-criar a sua realidade. Então você consegue ajustar o teu corpo, ajustar a tua mente, ajustar o teu emocional, resolver problemas externos, sempre através desse procedimento. Mas isso não é difícil, não. Como eu disse agora na abertura, eu falei assim, a pessoa não precisa acreditar, eu não acredito. Né? Mas se ela quiser, ela faz. Como é que se chega nesse ponto, Sérgio? Sim, a chave, eu diria que é o seguinte. O acreditar é um processo racional. Você processa isso no seu lado esquerdo do cérebro, é racional. O querer é o lado emocional, é o lado direito. O querer é o que te conecta a essa consciência maior, que nós chamamos de consciência não local, fora do espaço-tempo. Então, quando você emite a informação da forma correta, essa comunicação é estabelecida instantaneamente, e isso independe do seu acreditar. E isso é o que ajuda muito na propagação da técnica, porque a maior parte das pessoas, às vezes céticas, né, que duvidam do procedimento, quando o implementam querendo, o resultado aparece obrigatoriamente. Você começou a aprofundar, a estudar essa técnica depois que você teve um problema pessoal. Sim, né? perfeito. Sim. Você, quer dizer, você é um exemplo do sucesso hoje da homeostase. O que aconteceu com você, Sérgio? Minha história é o seguinte, 9 anos atrás eu tive um problema muito sério na minha indústria, numa importação, e eu teria que, para resolver isso, movimentar uma corrupção que eu não aceitei, e isso trouxe um prejuízo muito grande. Nós tivemos um prejuízo de R$1.800.000 em dinheiro e perdemos 10 milhões em faturamento, até conseguir resolver a questão sem corromper o sistema. Não é? Como do lado da minha mãe, todos na família têm a tendência depressiva, com vários graus diferentes, até internações psiquiátricas, como casos mais simples, isso, nesse momento da minha dificuldade, essa doença se manifestou também. Né? Então, eu manifestei uma depressão suicida, com 3 tentativas, 2 delas eu não sabia se estava vivo ou morto. Tive 2 anos e meio de tratamentos, eu tinha um neurologista, um psicólogo, um psiquiatra me ajudando, o que era maravilhoso, mas não continham as minhas tentativas suicidas. Até que eu aprendi um procedimento que hoje, embasado pela física quântica, justificou a mudança. Então, eu aprendi a acessar minha consciência, eliminei todos os meus traumas e eliminei a minha depressão na sequência, depois de 2 anos e meio me tratando. Isso foi muito rápido, no meu caso foi... Quanto tempo? Olha, para sair do estado depressivo foi de um dia para o outro. Daí para frente foi continuar me auto-pesquisando e eliminando as informações para concretizar o processo. Então eu vou completar agora 10 anos sem nenhuma manifestação. Você não teve mais manifestação de suicídio, eu não tive mais doença nenhuma, eu eliminei a minha depressão. As doenças, elas têm um fundo emocional, né? Se você tiver um controle emocional, você pode evitar muitas delas, né? Eu não diria só emocional, todas as doenças são para nós informacionais. E essas informações vêm do seu emocional, dos teus padrões mentais, da sua alimentação, de todas as fontes de informação, do conjunto.
falar que as causas são só emocionais, você vai limitar o resultado, a eficácia, para aquelas pessoas que têm só informações emocionais gerando doença. E nem sempre é assim. Se você, por exemplo, comer toxinas, matéria, isso não danifica o teu corpo, não gera doença? Então não posso falar que a causa é emocional. Podemos até dizer que você buscou essas toxinas porque não estava bem. Tá, mas a agressão veio de uma fonte material. Né? Eu posso ter uma vibração incomodando o meu sistema. Se você ficar exposto a uma radiação muito intensa, não vai danificar as suas células. Isso não é emocional, é uma agressão vindo através de uma frequência específica. Então, falar que é só emocional, eu diria que seria, de novo, observar a parte, não o todo. Então, nós dizemos na física quântica que você é o que você pensa, o que você sente e o que você come. Porque todas essas dimensões estão gerando informações. E como é que eu faço isso? Através do estudo dessas teorias quânticas todas, nós entendemos que a informação é emitida de formas específicas, que nós chamamos pacotes, né? Então, Max Planck provou, através dos estudos científicos, que a energia é emitida em pacotes, que ele chamou de quantum ou quanta, que deu origem a toda a física quântica. Como hoje a física quântica, através do primado da consciência ou da causação descendente, demonstra que esta energia vem de uma informação, então não existe nada na matéria que não venha da sua consciência, de um conjunto informacional. E matematicamente já é possível, eu diria quase que se demonstrar que a informação também se transporta, se locomove ou é irradiada em pacotes específicos, né? Então, fazendo uma analogia, hoje você tem computadores que usam um sistema de 32 bits e computadores que usam um sistema de 64 bits. A diferença entre eles é o pacote informacional. Um processa mais códigos do que o outro. E se eu não emitir a informação desta forma específica, eu não vou conseguir interagir com aquele computador. Eu não posso pegar um programa que roda com 64 bits e instalar num computador que processa só 32. Não há comunicação. Ele precisa receber 64 códigos por vez e o computador só está emitindo 32, está faltando informação. É desta forma que você vai acessar a sua consciência. Se você aprender, através de códigos quânticos específicos, empacotar esta informação da forma com a qual a sua consciência não local processe, a comunicação é instantânea. Então eu emito a informação, coloco nessa frase um código que vai ajustar a forma de propagação, que vai empacotar esses outros códigos da forma correta e você começa a se comunicar com você mesmo. E que códigos são esses? Então, aí existem vários, né? Nós pesquisamos vários. O trabalho, por enquanto, é sempre feito da forma empírica, né? Então, na faculdade, nós fazíamos laboratório e os voluntários traziam os traumas e nós escolhíamos códigos para testar. Então, como é que o procedimento era feito? Vamos supor que você contasse... Eu vou te interromper. Sim, à vontade. Eu vou fazer um breve intervalo, porque essa resposta eu acho que ela merece mais tempo, é extensa, e aí até depois pedir para você dar alguns exemplos, ou se puder fazer algum exercício aqui para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, para que elas possam também participar dessa entrevista. O programa Conversa de Domingo volta em instantes, até já. Estamos de volta. Hoje eu recebo aqui no estúdio do programa Conversa de Domingo o professor e terapeuta Sérgio Roberto Secato Filho, que desenvolveu a técnica da homeostase quântica. No bloco anterior, Sérgio, nós falávamos sobre esses códigos que você falou que as pessoas têm que emitir para atingir esse autocontrole. Aí eu te perguntei que códigos que são esses? Como é que a gente pode fazer esse processo? Ok. A nossa pesquisa foi feita em cima de palavras, né, que também são códigos, né, conjuntos de letras, para ficar mais acessível e simplificar toda a prática. Mas claro que devem existir sequências numéricas, de imagens, que geram o mesmo resultado.
Então, no nosso caso, dentro dessa pesquisa, inicialmente começamos testando empiricamente, né, aquilo que eu estava explicando no bloco anterior. Então, o voluntário trazia um trauma, você contava o meu trauma e se emocionava e trazia dor. E aí nós emitíamos ordens específicas usando esses códigos para verificar se você conseguia eliminar a dor. E aí fazíamos toda a checagem. Então, o voluntário é induzido a voltar naquela situação, então ele fechava os olhos e você induzia ele a voltar naquela mesma dor, né? Então, um exemplo que nós tivemos, que foi uma pessoa que foi agredida na infância, então o teste era: feche os olhos, veja você sendo violentada novamente, você está sendo violentada novamente, para poder avaliar se o trabalho estava terminado ou não. Quando a resposta era positiva, nós íamos separando esses códigos todos e colocando em estatística, até que observamos que a maior parte das pessoas responde aos mesmos códigos, né? Então, dentre todo o conjunto, nós temos, eu vou, né, dar como exemplo o código do emocional, porque assim quem estiver nos assistindo, né, ele pode todo mundo testar, quer controlar, né? O lado emocional não tem. Que é, eu acho que o ponto onde nós temos mais dificuldade. Então, para o emocional, nós temos alguns códigos. Os principais são a palavrinha alma, a palavrinha coração, a palavrinha emocional. Sendo que 99,7% das pessoas consegue acessar essa consciência chamada não local através do código alma, que também tem significados religiosos. Mas, para nós, o que importa não é o conceito que você atribua a este código, mas sim o código matriz que tem por trás deste código alma, dessa sequência de letras. Existe um código por trás, que é um código que a ciência ainda não conhece, mas sabe que existe. Então, não importa a definição que você dê a esse termo, a forma determinada de propagação vai ser sempre a mesma. Como a física quântica une ciência e espiritualidade, isso é algo importante também, vou pedir licença para esclarecer, que eu acho muito importante. A física quântica não contraria, principalmente a homeostase quântica, nenhuma outra ciência. Tanto que nós fazemos hoje trabalho integrativo com médicos, psicólogos, psiquiatras. Nosso foco é alterar as causas na consciência, enquanto ele elimina o efeito no corpo e a integração fica perfeita, né? E também não contradiz e não contraria nenhuma crença ou religião. Muito pelo contrário, física quântica une ciência e espiritualidade de novo, né? Novamente. Então, se você definir a alma X como X, Y, Z, não vai fazer a menor diferença. O que importa é esse código que vai empacotar a informação da forma correta para que você acesse a sua dimensão maior, que na física quântica é chamada de consciência não local. Então você emite ordens, você pode criar as suas próprias ordens, a frase tem que ser uma ordem, nunca um pedido. Pedido não tem, não gera foco, você não olha uma possibilidade, então não vai ter a mesma força. Isso, perfeito. Então tem que ser uma ordem e nesta ordem você vai colocar esse código que empacota a informação. Qualquer ordem que você emitir desta forma, com este código, funciona, né? No nosso trabalho, e aí nós divulgamos, mostramos sempre isso nas palestras também, a forma com a qual praticamos é minha querida alma. Aí coloca a informação que você queira eliminar ou acrescentar no seu emocional. E aí você vai determinar uma vez na sua vida que aquele sentimento específico acabou. Só isso. Então você vai localizar na tua história uma vez na sua vida, porque o processo é de eliminação. Então não tem por que haver repetição. Repetindo diariamente, nada. Nada. Você mandou o comando... Mandou o comando quântico com o código certo. Então, é como se você estivesse discando num celular. Para eu conectar no seu celular, eu não vou ter que digitar um código. No caso, um código numérico, né? Então, eu digito esse código vai determinar como a informação vai se propagar. E aí você recebe a informação. Se eu troco o código, não é outro celular que recebe a mesma informação? Se eu emitir a mesma informação, agora vai para um celular diferente. Ela foi empacotada e se deslocou de forma diferente. Essa é a função do código, estabelecer a ressonância, estabelecer a comunicação. E aí você disse que você usa as palavras alma, coração... Coração, emocional. E emocional. 99,7% das pessoas, por exemplo, alma. Pessoas que têm ressentimento, vamos pegar uma família, briga, né, ou às vezes até uma outra situação,
o ressentimento, você dá um comando de alma, de coração, alguma coisa nesse sentido? Sim, você faria assim. E dá uma ordem apenas uma vez. Tá. Cria um exemplo para mim. Ressentimento devido a quê? Vamos supor aí que eu tenha vamos supor, tive um acidente de trânsito, teve uma batida, eu fui prejudicado, estou sofrendo consequências até hoje e não consigo perdoar o motorista que estava dirigindo o outro carro. Como é que eu faria isso aí para tirar todo esse ressentimento de mim? Ok, então vamos supor no seu exemplo que ele foi o culpado, certo? E você sentiu ressentimento. Só ressentimento ou algo mais? Raiva, né? Raiva, ressentimento. Ressentimento, raiva, acho que só. Tá, então você localizou o fato, essa é a dinâmica. Então você trouxe um fato, nós localizamos o que você sentiu naquele fato. Você codificou como ressentimento e raiva. Bom, você acha que você recebeu algum outro código dele? Não. Será que ele se sentiu feliz por ter participado deste evento com você? Não. Talvez ele também tenha sentido alguns códigos negativos. Nós não sabemos o que é. Então, nesse caso, nós vamos chamar de sentimentos negativos. Certo. Então, eu tenho que eliminar da sua consciência o teu ressentimento, a tua raiva e os sentimentos negativos que você recebeu da outra pessoa que participou deste evento, certo? Certo. Pronto, nós temos as informações. Agora nós vamos construir o comando. No padrão que utilizamos, que não precisa ser desta forma, seria: minha querida alma, raivas que senti. Bom, não tem o nome do outro condutor, né? Minha querida alma, as raivas que senti do condutor do carro X que causou o acidente acabaram. Ou raivas que senti no acidente que aconteceu em tal momento acabaram. Você vai colocar a historinha. Então você tem o código alma, o sentimento, ressentimento ou raiva, a história, acidente X, e você decreta acabaram. Uma vez na sua vida, e aí você repete a frase trocando o código. Uma outra frase para eliminar a raiva. Uma outra frase, então, minha querida alma, sentimentos negativos que recebi no acidente X acabaram. São todos os códigos. Então, todos os códigos que estão... A raiva, o sentimento negativo. E saúde é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu tenho, por exemplo, câncer. Tá. Eu vou decretar, minha querida alma, câncer acabou, para tentar acelerar a eliminação do efeito. Mas eu vou ter que ir em busca na minha consciência quais são as informações emocionais e mentais que geraram este câncer. Então, as minhas mágoas, os meus ressentimentos, as minhas tristezas profundas, dependendo do órgão, o mapeamento informacional é diferente, a hereditariedade, que já é padrão mental, o condicionamento, porque eu digo que eu tenho câncer, então eu já me condicionei a criar esta realidade. Então, aí tem um conjunto todo que deve ser trabalhado. Só com a homeostase quântica ou você precisa também de um acompanhamento da medicina? Porque você falou que integra ciência, espiritualidade. Perfeito. Eu diria o seguinte, para quem está começando, claro que nós vamos sempre integrar, porque ele não está pronto para alterar e localizar com facilidade essas informações. Então, o câncer é uma doença agressiva, então não podemos correr riscos. Então, o procedimento é sempre feito de forma integrativa. Então, enquanto o médico está cuidando do corpo, fazendo químio, fazendo rádio, qual que é a nossa função? Eliminar o efeito colateral desta químio, desta rádio, para já melhorar a qualidade de vida, enquanto nós estamos eliminando as informações que geram aquela doença. E aí, respostas diferentes. Tá certo. A gente vai para um intervalo. Daqui a pouco eu vou conversar com o Sérgio sobre as palestras que ele vai promover aqui em Campo Grande e os cursos também para você que ficou interessado. A gente volta em instantes. Até já. Voltamos a conversar com o terapeuta e professor Sérgio Roberto Secato Filho. A gente está conversando aqui sobre a técnica da homeostase quântica. É um autocontrole que você pode adquirir da saúde físico, mental, emocional, com alguns códigos, como o professor explicou nos blocos anteriores, que pode mudar a sua vida. Não precisa acreditar, né, Sérgio? Basta querer, né? Quer dizer, porque as pessoas falam, vou falar uma coisa assim... Minha querida alma, acaba com todos os meus problemas e eu vou
E aí, então, quer dizer, o querer é fundamental nesse processo. Sim, o querer é determinante, o acreditar não. Só esclarecendo também, o acreditar na técnica. Você acreditar que fazendo dessa forma simples que eu ensinei, funciona ou não faz a menor diferença. Uhum. Aí o convite é, haja como um cientista, teste, você mesmo vai concluir se funciona ou não. Uhum. Agora, vamos supor que você tenha na sua consciência informações contrárias à realidade que você quer criar nesse instante. Então, como nós estávamos falando, eu tenho câncer, estou tentando eliminar as informações do câncer, mas tem uma informação mental que me diz que câncer não tem cura. Eu tenho que eliminar essa outra informação, que esta informação constrói uma realidade diferente da realidade que eu quero construir. Uhum. Então, nesse ponto, nós vamos ter que ajustar todas as informações. Mas isso não altera o você acreditar ou não acreditar no procedimento. E são 9 anos já que você está Então, agora trabalhando? 10 anos sem doença nenhuma. Sem doença nenhuma? Não, eu eliminei minha depressão, minha enxaqueca desde a infância, minhas gripes constantes, tive que encerrar minha empresa por causa do problema que tive e reconstruir toda a minha vida profissional e financeira usando física quântica. A empresa você nem lembra mais? Não, me não incomoda falar, eu posso falar com detalhes, são coisas já bem tranquilas na minha consciência, não acessa mais códigos negativos. Então passa a ser uma situação como outra qualquer. Sérgio, você está aqui em Campo Grande para ministrar as palestras sobre o curso, né, de homeostase quântica. E eu queria que você falasse nesse curso o que você vai ensinar para as pessoas, quer dizer, que expectativa que elas podem participar dessa palestra? Certo. Então, eu só queria alertar, fazer um pedido para as pessoas que ficaram com dúvidas, não deixarem de ir na palestra, né? Porque aqui a gente não tem chance de tirar as dúvidas de quem está nos assistindo ou ouvindo. Então, na palestra eu tenho toda essa oportunidade. Então, se ficou alguma dúvida, gerou conflito, não deixem de ir. A palestra é gratuita, é 1 quilo de alimento para doação, então muito fácil, todos terem acesso. Na palestra eu vou ensinar, falar sobre um pouquinho com mais calma do que nós vimos, mostrando o embasamento científico, mostrando experiências científicas, demonstrando que a informação controla a realidade e vou ensinar os 2 comandinhos básicos no emocional, na própria palestra, para que todos tenham chance de experimentar. A palestra agora no dia 15 de março, às 19h30. No curso, o curso acontece no domingo, nós vamos ensinar os 100 comandos quânticos que nós utilizamos hoje para mudança de qualquer tipo de realidade, seja interna, externa, emocional, mental ou física. O curso tem 2 aulas, a primeira aula é nesse domingo e a segunda aula no mês de junho. Isso. A palestra vai ser quando, Sérgio? Palestra no dia 15 de março, numa sexta-feira às 19h30, no auditório da CRO. E o curso, a primeira aula, é no dia 17 de março, também no auditório da CRO, às 9 horas da manhã, vai das 9 às 17. A segunda aula deste curso é em junho, e esse tempo é para o aluno poder praticar. A primeira aula é prática, ele aprende todos os comandos quânticos, ele vai praticar durante 2 meses e volta para a segunda aula para poder tirar todas as dúvidas e aí aprender a teoria. Então nós começamos pela prática sempre. Você falou em 100 códigos. Esses códigos eles vão aparecendo conforme você vai evoluindo com a técnica? Não. Na verdade, os códigos são os mesmos. São 5 códigos que nós utilizamos. São 100 comandos diferentes, formas diferentes de usar esses códigos. Cada hora buscando um tipo de informação diferente, para alterar realidades diferentes. Então, hoje, por exemplo, nós fazemos treinamento em empresas, escolas e tratamentos individuais, envolvendo doenças físicas, emocionais. Então, para cada realidade dessa, você vai ter uma forma de emitir o comando diferente, sempre com os mesmos códigos. O que você já conseguiu nesse tempo todo, assim, que você lembra de um exemplo muito forte? Você citou, né, a senhora que teve uma agressão na infância, mas tem pessoas que têm cura de doença? Essa semana, por exemplo, né? É gostoso lembrar que é a hora que você se empolga em continuar o trabalho. Nós tivemos uma cirurgia de retirada de vesícula cancelada, porque depois a pedra reduziu 75% depois de uma abordagem quântica. O mês passado nós tivemos uma extração total de mama esquerda cancelada, porque os nódulos começaram a diminuir e aí mudaram o protocolo, o médico resolveu tentar uma químio antes da extração.
e aí vai longe. Certo. O Sérgio, mas não é só para a gente, né? Eu conversei com seus assessores aí que tiveram contato com a gente antes da entrevista, né? E eles falavam a questão que você citou num dos cursos, de uma palestra, a questão da formiga, que você também tem um comando, que as formiguinhas estavam indo tudo para um lado e você comanda e elas passam aí. Como é que é essa história aí? Conta pra gente. Na verdade, são consciências. Se você entrar na sua consciência e alterar a sua frequência em relação àquela outra realidade, então você se desconecta dela, né? Então, por exemplo, você tem muita formiga na sua casa. Se você entrar na consciência da sua casa e tirar ela da frequência das formigas, você vai notar que as formigas param de aparecer na sua casa. Então, hoje mesmo, uma aluna do curso de formação, que daí é um curso de 2 anos que nós também temos, e a primeira turma começou aqui em Campo Grande, né? Hoje nós temos 3 turmas em andamento, são 90 alunos no total, sendo a primeira aqui. Ela resolveu o problema do pé de romã, que os passarinhos, né, bicavam todas as romãs e não sobrava romãs para eles desfrutarem. E ela tirou a romã da frequência dos passarinhos. Ela estava contando que ela ficou muito contente que desta vez a maior parte das romãs não foram atingidas. Mas como é que faz esse, né? Comando que você... Ela vai usar um comando diferente e entrar na consciência daquela outra unidade, né? Então, eu posso entrar na sua consciência e alterar informações em você? Cientificamente posso. Se eu devo ou não, aí é que nós temos que tomar cuidado, que seria invadir o teu livre-arbítrio. Então, os alunos aprendem isso? Sim, mas dentro de todo um protocolo ético, chamando uma consciência maior, que na física quântica nós vamos chamar de consciência quântica, que corresponde ao Criador, ao Deus, ao cosmos, cada crença dá um nome diferente. E se houver permissão, isso é processado. Então, eu vou emitir a informação, mas empacotando para a tua consciência num local captar. Porque isso é muita responsabilidade, né? Quer dizer, você, né, tem que ter um processo ético. Sim, falou, né? Muito ético para não atrapalhar o teu caminho. E aí eu pergunto para você, qualquer pessoa pode fazer esse curso? Sim, hoje o nosso praticante mais novo tem 2 anos. 2 anos? A mãe ensina e ele de uma forma lúdica, em brincadeira, emite os comandos dele, que ele tinha... ele era muito agressivo e a mãe conseguiu, usando homeostase, eliminar a agressividade desta criança. Então ele repete junto com ela, pode, qualquer pessoa, não precisa ter formação nenhuma, né? Não precisa ter grau de instrução nenhum, não precisa trazer nenhum conhecimento prévio, tudo vai ser ensinado nesses 2 dias de curso. Idade não é limite, idade não tem... Não tem limite, nem pode ser muito jovem ou não, né? Claro que no caso de crianças como ela, quem fez o treinamento foi a mãe, ela aprendeu a cuidar dela e foi instruída como cuidar desta criança. Sérgio Roberto Secato, terapeuta e professor, muito obrigado pela sua presença. O programa Conversa de Domingo fica por aqui e a gente se vê na próxima semana. Até lá!